Olá pessoal, amados em Cristo, que bom podermos retomar aí os estudos de Êxodo. Estamos vendo uma parte muito importante que trata sobre as questões do pecado e o que fazer com o pecado. Aliás, o grande problema do homem é o pecado, que precisa ser resolvido diante do Senhor, né? Não adianta nada o remorso, não adianta nada o cara achar que eu falhei. Não é uma falha, não. Pecado é pecado. É uma falha, é um termo muito brando e nós não podemos suavizar aquilo que Deus exige de nós, que nós tomemos uma providência devidamente tomada, né, para que isso possa ser resolvido em nossas vidas. Então, não permita, não deixe que os pensamentos do mundo que trazem essas ideias de que não, isso são pequenos erros, são pequenas falhas, são deslizes, né? Não sei se você já ouviu esse papo, mas deslizes são uma coisa muito suave. Aqui nós estamos tratando de pecado. Pecado é aquilo que nos separa de Deus, e a separação de Deus é a pior coisa que existe para o ser humano. Então não dá para suavizar isso não, meu amado, tá bom? Vamos botar a mão na consciência e vamos arrumar o que tem que ser arrumado em nossa vida, amém? Vamos lá, gente, vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado. Obrigado que Tu és um Deus que perdoa os nossos pecados. Tu és aquele que enche o nosso coração, nossa vida com a Tua presença e com a Tua paz. Permita, ó Deus, que agora essa Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações de uma maneira graciosa, poderosa, né? Com exortação, se necessário, com edificação, com quebrantamento. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. E por isso nós nos prostramos diante de Ti. Senhor, vem. Repreendo todo o espírito maldito das trevas que intenta atrapalhar os caminhos do Senhor na vida de cada um dos que estão junto comigo, buscando a palavra do Senhor. Repreendo sim, Satanás te retire e saia em nome de Jesus. Assim oramos agradecidos no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Capítulo 33, nós vamos continuar a partir do versículo de número 7. Nós vimos ali, né, que uma das questões, por causa do pecado, o povo de Israel fez aqueles ídolos de ouro, aquele episódio triste, né, em que Arão ainda estava envolvido, e aí o povo comete a besteira, e daí Deus vem e a coisa assim fica feia. O pecado, aí Moisés intercede, faz aquela oração de intercessão que nós vimos, mas e aí Deus diz assim, o negócio é o seguinte, eu não vou mais com vocês, o meu anjo agora vai com vocês. Então, no comecinho do capítulo 33, ele explica que o anjo irá, porque se Deus fosse lá entre eles, a santidade de Deus é tão grande que a turma lá ia se lascar, eles iam ser fulminados, porque Deus é muito santo. Nós nem temos noção de o quanto Deus é santo. Aliás, talvez por isso que a gente tão facilmente faça pecados, cometa pecados, e por isso tão facilmente nós suavizamos os nossos erros, nossos pecados, porque nós não temos consciência de o quanto Deus é santo. Nós não temos, isso nos falta, de entender e compreender com muita clareza o quanto Deus é santo. Bom, vamos lá. E aí nós então vimos que Deus diz, olha, eu não vou com vocês, vou deixar o meu anjo andando com vocês, tá bom? E aí no versículo de número 7, então nós vamos continuar aqui, né, aquilo que nós estamos falando até ainda há pouquinho. Vamos lá. Capítulo 33, verso 7 em diante. Ora, Moisés costumava a tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, né, até entrar a ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Impressionante, né? Todo o povo via a coluna da nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face. Aqui não vamos subentender esse face a face literalmente, tá bom?
porque a palavra do Senhor diz que ninguém me verá face a face e continuará vivo. Então esse face a face aqui não é um face a face literal, tá? Mas vamos lá, versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. A tenda da congregação, né? Aqui é introduzido um termo que muitos que fazem críticas textuais da Bíblia, aquela coisa lá toda, eles arrumaram uma confusão. Essa tenda de reunião aqui não é obviamente aquele tabernáculo que foi descrito por Moisés mais tarde. Ele nem tinha sido construído ainda. Imaginar que essa tenda é um tabernáculo seria julgar que gerações de judeus e cristãos e o próprio autor original, né, ou editores lá do Êxodo, eles foram tão estúpidos, vamos assim dizer, que não reconheceram a contradição. O que se declara aqui é que Moisés arma uma tenda, tá certo? Fora do arraial, fora do acampamento, um santuário temporário onde ele se encontrava com Jeová e ao qual podiam ir aqueles que buscavam ao Senhor. Assim ele reformou e ilustrou que esse juízo de Deus, de que ele não habitaria ali no meio de Israel. Então a saída de Moisés para a tenda era observada pelo povo. Lá no versículo 8 nós vimos isso. E a lição de que seus pecados foram essa causa dessa separação, né, entre o povo e Deus, ficou assim muito evidente aqui, mostrada, declarada. E esse fato, claro, desperta um anseio no coração do povo. E aí, quando esse anseio pela restauração acontece, a restauração, de fato, ela sobrevém. Deus, ele atenta ao nosso coração. Ele sabe quando nós nos quebrantamos, quando nós nos arrependemos sinceramente, quando nós buscamos o perdão, a presença do Senhor, tá? Então, isso precisa acontecer em nossas vidas. Amém? Como é que você está perante o Senhor? Você tem buscado a presença dele? Você tem sinceramente colocado a sua vida na mão dele, clamado e pedido, Senhor, olha aqui dentro, vê se tem algum caminho errado aqui, né? Guia-me pelos caminhos de vida e caminhos eternos. Bom, adiante lá no versículo de número 11, ele fala, né, nós vimos ali essa expressão cara a cara, ou seja, isso não significa que Moisés via o rosto de Deus, tá certo? Mas aqui se expressa uma comunhão íntima, direta, imediata com Deus, num grau assim que eu não vejo em nenhum outro lugar na Bíblia. Nenhum outro servo do Senhor é dito dele que ele falava com Deus face a face, cara a cara, né? Para outros, Deus falava sim, mas eram visões, eram revelações, ou às vezes eram vozes que vinham da parte do Senhor, e Deus falava com os servos dele, mas com Moisés era diferente, era impressionante. Ele entrava na tenda, que estava lá fora do arraial, e a coluna de nuvem vinha e descia. Quando ele entrava, Moisés entrava lá dentro, a coluna de nuvem descia e ficava ali a tenda da congregação. A porta, né, da entrada vamos assim dizer, dessa tenda. E ali Deus falava com Moisés. Não dá para entender isso, não dá para compreender uma coisa dessa. Moisés, né, conversando tete a tete ali junto com o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Bom, mas é o que a palavra diz, e por isso é dito, né, que Moisés foi o cara mais humilde que já passou pela terra. Era um cara que tinha a presença de Deus de maneira assim muito poderosa junto com ele. Pois bem, a partir do versículo 12, nós vamos tratar, né, da questão de que da reconciliação, vamos assim dizer, de Israel com o Jeová. Então, o que está escrito aqui? Vamos lá, gente? Lá, vamos ler até o versículo 13 e 14, vamos até o 16. Disse Moisés, né, ao Senhor, tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, disseste graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é teu povo. Ele está dizendo assim, lembra que essa turma que está aí é o teu povo. Respondeu-lhe, ou seja, Deus falou com ele, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Olha que palavra poderosa,
Olha que coisa linda. Então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que estão aqui, depois a gente segue adiante. Então, aqui Moisés, Moisés coloca assim que, embora Deus tivesse declarado que Moisés tinha achado graça diante dele, Moisés diz assim, mas o Senhor não me deu ainda todas as ferramentas necessárias para executar essa difícil tarefa que eu tenho pela frente de conduzir esse povo. Moisés lembra ao Senhor de que, afinal, Israel era uma nação, mas uma nação do Senhor. Lembra-se que esse é o teu povo? Né? Meio que Moisés está lembrando do Senhor. Claro que Deus não precisa de ninguém para que se lembre dele, mas é uma figura de linguagem, vamos assim dizer. Conheço-te pelo teu nome. Verso de número 12. Disse Moisés ao Senhor, né? Contudo, tu disseste para mim, Moisés tratando com Deus, Deus, tu me disseste, conheço-te pelo teu nome, achei graça e também achaste graça aos meus olhos. Ou seja, Moisés está dizendo assim, o Senhor me conhece intimamente, mais do que qualquer um outro israelita, mais do que um rei, né? Ou seja, imagina alguém que tenha muita intimidade com outra pessoa, muito mais do que isso, o Senhor me conhece. Rogo-te que tu me faças saber o teu caminho. Moisés está clamando e dizendo, Senhor, eu preciso saber qual é o teu caminho. Ele queria certeza muito mais plena, ele queria, na verdade, o apoio do Senhor na liderança para conduzir o povo até a terra prometida. E por isso ele lhe disse, né, Moisés disse, eu conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Deus declara aqui esse favor supremo, né? Com esse favor supremo, ele considera ali o seu servo escolhido, mas mesmo assim, ele não deu uma certeza muito clara de como ele faria para mostrar isso, entende? Por quê? Porque a natureza do anjo que tinha sido designado era uma natureza, mas a gente não sabe quem será, como vai ser, se o teu anjo vai conosco, como é que vai ser essa história? Eu quero o Senhor comigo, não o anjo. Mais ou menos Moisés está, né, dando esse entendimento aqui. E Moisés lembrou para Deus, entre aspas aqui, né, que ele era responsável pelo seu povo, por aquele povo. Então, o povo precisava ser um reflexo da glória do Senhor. Como é que isso ia acontecer se era o anjo que estava lá, no meio do povo? Tá certo? E Moisés, então, se apega a aquilo que Deus fala, eu estou contigo, eu caminho contigo, achaste graça aos meus olhos, né? Porque num certo sentido, é isso que vai dar força para Moisés, porque Deus relembrou a ele, e ele, entre aspas, relembrou aquilo que Deus lhe tinha dito, e aquilo, de fato, deu força para Moisés, para que ele pudesse continuar a sua caminhada, e, obviamente, pudesse estar caminhando numa plenitude. Claro que ele não queria de maneira nenhuma dar um passo sequer, sem que o Senhor estivesse com eles. Nós lemos isso lá no versículo 15. Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Ou seja, se tu não estás comigo, nem adianta, não faça a gente caminhar mais. Deus prometeu que ele mesmo, e não só um representante, iria com Israel. E essa presença era aquilo que, mais do que todas as coisas, mostrava ao mundo que eles eram o povo que Deus tinha escolhido para estar aqui na terra. Portanto, isso iria contribuir para que a honra do Senhor diante dos outros povos, né, fosse manifesto. Ou seja, por quê? Porque Deus estava caminhando junto com os israelitas. E essa ousadia da parte de Moisés, humilde, reverente, que ele usou diante do Senhor, isso e esse favor que não tem igual, que não tem paralelo, que ele recebe da parte de Deus, mostram o quê? Algo da relação que Cristo, o nosso poderoso e supremo intercessor, faz perante o Senhor, e dos favores que Cristo, ele granjeia, ele conquista para nós, por causa do favor que Deus mostra, né, nele, em Cristo Jesus.
Nós até cantamos uma música, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Ou seja, nós temos aí, sim, diversas coisas que Jesus conquistou para nós. E Moisés aqui não deixa de ser um exemplo, um modelo daquilo que um intercessor pode sim fazer na vida, né, de um povo, de uma nação. As orações de Moisés são assim um exemplo, são as mais belas precursoras no Velho Testamento, no Antigo Testamento, daquelas orações que o nosso Senhor Jesus faz por nós. Pois bem, vamos adiante na leitura. E aí lá no versículo 17 diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Aqui vem o pedido maluco. Respondeu-lhe o Senhor, né? Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver face a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre aquela rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Gente, que doideira é essa, né, gente? Que coisa louca. Moisés, encorajado pela promessa de que Deus estaria com ele, ele faz um pedido para Deus, um pedido que não tem paralelo nenhum. Ele queria ver Jeová. E é uma coisa assim que não dá para entender. Moisés desejava, portanto, né, que essa visão da glória do Senhor, da essência do Senhor, ele queria contemplar isso, sem nenhuma representação, sem véu, sem nada na frente. E esse pedido não foi ditado por uma mera curiosidade, não. Mas por causa de um desejo profundo no coração de Moisés, de cruzar o abismo que foi criado por causa da apostasia daquela nação. Para que, claro, no futuro eles pudessem ter uma posição muito firme de que aquilo que aconteceu, daqueles incidentes, daquela tragédia, vamos assim dizer, aquilo lá motivou o que ele estava pedindo agora. Ou seja, isso é um marco na vida de Moisés, né? E a motivação tem a ver com a intimidade que Moisés tinha com Deus. Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés, encorajado por aquela resposta graciosa, né? Aquela oração que ele fizera, né? Teve essa ousadia de solicitar aquilo que nenhum outro homem atreveu a pedir ou aspirou a ver, a glória do Senhor. Mas, claro, a glória de Deus ela é manifesta para pessoas comuns pela evidência da bondade dele, né? Versículo 19 diz a minha bondade. Mas aqui a revelação de Moisés, que Moisés teve, de alguma maneira, que nós não conseguimos compreender e que nós não entendemos, né? Ele teve uma visão direta da bondade do Senhor. Nós contemplamos como por espelho a bondade, ou seja, a gente vê aquilo que Deus faz e a gente entende que Deus está fazendo. Mas, num certo sentido, Moisés viu a bondade aqui, não de maneira assim nublada, não de maneira embaçada, não, ele viu sem as limitações que nós temos, por intermédio de outras situações, não. E aí lá no versículo 19, fala assim do nome do Senhor. Do nome do Senhor. E te proclamarei o nome do Senhor. Esse nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, essas palavras aqui inclusive são citadas em Romanos capítulo 9, 15, como um exemplo de salvação exclusiva pela graça. Mais uma vez aqui é dito, a salvação é pela graça. Independente de mérito, independente de obras dos seres humanos. Não, nada disso. E Deus vai mostrar misericórdia para aqueles que Ele realmente quer mostrar misericórdia. E aí no versículo 20 fala, face da face, minha face, não me poderá ver a face. Ou seja, os olhos humanos não podem contemplar a essência de Deus. Não podem ver
nem a mente, né, o espírito de um mortal pode imaginar ou suportar essa santidade de Deus, da glória de Deus. Não tem como. E as palavras de Jacó, né, quando diz que ele viu Deus, ele viu o anjo de Deus, também é uma outra figura de linguagem, ou melhor dizendo, é uma situação que acontece, mas não foi ali que ele contemplou a face do Senhor, a face desvendada do Senhor, do Pai. Aqui não, aqui Moisés ele tem a oportunidade de ver sim o Senhor pelas costas. Lá no versículo 21, então Deus se coloca atrás de uma rocha, né, e Moisés fica na fresta dessa rocha, e aí quando Deus passa, Moisés é permitido a ele poder olhar Deus de costas, ou seja, é uma experiência espiritual impressionante, descrita de uma maneira que nós também não conseguimos entender, porque nós estamos falando de coisas espirituais, mas uma coisa é certa, essas lições que nós aprendemos aqui são muito interessantes. Por exemplo, se essa penha, essa rocha é Cristo, nós veremos como que somente em Cristo nós estamos protegidos de sermos devorados do fogo da glória de Deus. Ou seja, exclusivamente por Cristo, em nós podemos sim contemplar, entre aspas, aquela glória que passa no meio da fenda. Tu me verás pelas costas, versículo 23. Né? Essa luminosidade que Deus deixa quando Ele passa, mas ainda assim é apenas uma vaga ideia daquilo que Ele é, no esplendor da sua glória e da sua presença. Meu amado, Cristo Jesus, Ele quer ser a nossa rocha. Ele quer estar aqui dentro dos nossos corações, para que nós sim possamos contemplar a glória do Senhor. Ele espera por mim e por você, para que nós possamos entrar na intimidade, né, e possamos assim contemplar, não como Moisés, mas como eu e como você, a glória poderosa, perfeita e maravilhosa e graciosa, né, desse nosso Deus. Amém? Te coloca na penha, na rocha, na fenda da rocha, espera, em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu permites uma intimidade contigo que nenhum outro, entre aspas, Deus que existe por aí fora pode fazer. Não, nenhum dos deuses que existem por aí, nenhuma religião, em nenhum lugar desses há um Deus como Tu, Senhor, que nos convida a ter intimidade contigo. Isso é impressionante e é maravilhoso. Pai, nós nos prostramos diante de Ti, nós nos colocamos aos Teus pés. Permita, Senhor, que o pecado seja extirpado em nossos corações e que possamos entrar na comunhão contigo, na intimidade contigo. E assim permita-nos ver a Tua glória, a Tua face, a Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, né? Fiquem na maravilhosa paz de Jesus.